O único ídolo que ainda resta em atividade no São Paulo Futebol Clube pode estar com seus dias contados no tricolor. E para ajudar, um time italiano despertou interesse no jogador e todo mundo sabe a identificação que ele tem com a Itália. Ele tem empresa lá, uma vinícola, ele tem família lá e os italianos adoram a figura do Hernanes por ele ter jogado em times do país. E eu vou adiantar para vocês uma opinião minha particular, tá? Que eu vou falar depois de eu dar a notícia do que realmente está acontecendo, que eu gostaria muito que o Hernanes saísse do São Paulo. Tá, eu sei que muita gente deve estar me xingando agora, mas eu peço que antes de comentar alguma ofensa contra a minha pessoa, veja o vídeo até o final e procure entender o que eu, Renato, quero dizer. Combinado? Roda a vinheta. Antes de mais nada, meus agradecimentos a todos vocês que estão vendo esse vídeo, para a galera que está chegando no canal, independente do time, aqui vocês são todos muito bem-vindos, tá? Se ainda não é inscrito, faz uma gentileza para mim, vai aqui no inscrever-se em vermelho, clica lá, venha fazer parte do canal Renato Persona e não esquece de deixar o like no vídeo. Vamos lá, pessoal, vocês viram que na capa eu coloquei o jogador Hernanes e aquele negócio, né? Em tom de despedida. Eu sei que muita gente vai ficar chateada porque não tem nada certo, a gente sabe aí que, eu não estou dizendo nem o público, mas quem se incomoda muito com isso aí são alguns criadores de conteúdo que ficam chateados, né? Ficam alvoroçados quando a gente faz alguma postagem em nossos canais e colocamos ali a capa que a gente quer. Afinal de contas, o papo é entre nós e o nosso público, certo? O negócio é direto. Eu até entendo que o cara tá chamando a atenção dos mentirosos, né? Aqueles que põem a foto de jogador na capa e um título sensacionalista e mente para vocês, sustentam o boato. Mas tem aqueles que põem a foto do jogador na capa, afinal, se você está falando de um Daniel Alves, de um Cavani, você não vai pôr a foto da Xuxa e nem do Pelé. Compreende a situação? Você tem que falar daquilo que está na tua capa e no teu título. Só que tem gente que comenta a situação e fala as verdades para vocês, e tem gente que sustenta o boato, né? Os mentirosos, que são poucos, pouquíssimos. Mas quando o cara fala isso, ele está botando as duas peças dentro da mesma sacola. Isso não é certo. Então aí vai o meu recado para a galera que faz esse tipo de coisa, né? Que comenta muito, que critica muito o conteúdo dos outros. Põe a mão na consciência que atrás dessa câmera que vos fala tem um público. E nesse público tem aquela meia dúzia que vai no vídeo dos outros, independente de quem seja, para criticar o conteúdo, tá? E isso é uma coisa que desanima demais, porque o público não sabe de quem vocês estão falando. Eles vão ver a foto de jogadores ali e vai falar, é esse cara. E ele vai criticar o conteúdo do cara, sabe? Isso é muito ruim, cara. Isso é muito embaçado. Esse povo não identifica que o verdadeiro problema da crise do São Paulo está lá em cima. Não é o torcedor. Porque tem muita gente que procura culpado, né? Nesse momento. E às vezes acha a culpa onde não tem. Né? Se o São Paulo vivesse momentos maravilhosos, com certeza muita coisa passaria despercebida. Mas não. Um fica procurando o outro. Pô, você gosta do Marco Aurélio? Você tá errado. Você quer o Júlio Casares lá? Você tá errado. Quem é que vai entrar? Tá uma bagunça. São Paulo tá uma bagunça. Isso reflete na torcida. Todo mundo fica querendo saber quem é o culpado maior. Então qualquer palavra errada cai muito mal nesse momento, tá? Então vamos pôr a mão na consciência. E referente ao Hernanes, com certeza ele já tá no final de carreira no São Paulo. O Hernanes agora está com problema, não se sabe se joga o próximo jogo, está se tratando. O Hernanes não tem a mesma qualidade em campo que ele tinha em outras passadas, também pudera, porque ele já está com uma outra idade. O próprio Hernanes, ele se cobra muito, ele está descontente com o momento dele, ele não está feliz. Então, vai jogar, se machuca, vai jogar, não tem o mesmo desempenho, né? Então o cara começa a ficar para baixo, começa a ficar chateado, e isso acontece demais no meio do futebol. Só que aí me surge uma proposta, uma especulação de um time, se não me engano, da segunda ou terceira divisão da Itália. Querem muito o Hernanes e ele tá com valor absurdo, ele tá ganhando muito no São Paulo, né? Só que existe um negócio chamado paz na cabeça, né? Paz na cabeça. E essa paz aqui não tem dinheiro do mundo que pague, né? O Hernanes, ele tem empresa lá, a família dele tá lá ele é muito querido. E como ele vai jogar em um time de divisões inferiores, né? Tudo isso eu tô fazendo uma simulação, tá? Não tem aquele peso que tem de jogar num São Paulo que está vivendo uma crise absurda e precisa ganhar um campeonato.
e o salário dele tá astronômico, né? Cerca de R$1 milhão, é muita coisa. E ele vê o clube em crise e vê o salário dele que é alto, todo mundo sabe, e tem muita gente que não entende a real importância do Hernanes para o São Paulo. O Hernanes já tirou o São Paulo do rebaixamento, mas ele também já deu título pra gente, né? Aquela arrancada em 2008 foi muito por conta dele, né? O Hernanes era a peça principal naquele elenco daquela arrancada de 2008, onde a gente salvou aí 13 pontos do Grêmio, né? E conseguimos nos consagrar campeões brasileiros daquele ano. Ele sabe, no fundo, o Hernanes sabe que é hora dele parar, que é hora dele buscar a tranquilidade. Ele não precisa passar por isso. O que esses caras que estão lá em cima, os verdadeiros culpados do que está acontecendo hoje no São Paulo, esses caras do descaso, precisam mais dele do que ele de jogar no São Paulo hoje. Porque eles precisam de ídolo para esfregar na cara do torcedor e diminuir um pouco a culpa dessa aberração que eles estão fazendo com o São Paulo. A mesma coisa eles fazem com o próprio Raí, mas o Raí ele não se liga. Por essas e outras, que quando a gente fala Raí sai do São Paulo, é para tentar salvar aquela memória que nós temos dele como jogador e que essa imagem de diretor está ofuscando cada dia que passa a imagem dele como ídolo do São Paulo. Muita gente já não está sabendo separar. E o Hernanes é outro que não precisa passar por isso. Não precisa ser cobrado por ganhar muito e não corresponder em campo ao que ganha. Ele não precisa disso. E é por isso que eu vos digo, pessoal, Hernanes tem que sair do São Paulo. Por eu gostar muito do futebol desse cara, por eu admirar demais a imagem do Hernanes, por ser o nosso ídolo, eu quero vê-lo fora desse São Paulo, que a cada dia que passa afunda cada vez mais. O Hernanes não precisa disso. O Hernanes não pode passar por isso. E agora a pergunta que não quer calar, até pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. Hernanes sai ou não do São Paulo? Embora seja um assunto que está sendo muito comentado, eu não sei a data que você está vendo esse vídeo, mas hoje, dia 11 de agosto, uma terça-feira perdida desse ano chato de 2020, é o assunto do momento. Muita gente está falando sobre isso e ninguém sabe de nada o que vai acontecer. Mas quem sabe é o Hernanes. E ele sabe, ele tem os porquês. Se ele ficar, eu respeito. Se ele sair, eu respeito. Mas na minha humilde opinião, Hernanes, só a hora já passou de ficar no São Paulo. Você não precisa disso. E eu peço desculpas se eu não pedi a bênção para a fiscalização. Mas esse era um assunto que eu necessitava levar com quem me assiste, né? Com o público, com os espectadores. Muitos deles são são paulinos, a grande maioria. Né? Fiz até uma pesquisa no canal. A maioria do meu público torce para o São Paulo, então eu precisava levar esse papo. E com a galera também que torce para outros clubes, quem é o ídolo do seu clube que ainda está jogando, ainda está em atividade e está na mesma situação do Hernanes? Não precisa disso. Comenta aí, vamos bater um papo, que aqui, eu já sempre falei, o que mais me importa são vocês que me assistem. Sem vocês não faria sentido nenhum ter canal no YouTube, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.